Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje é dia de mensagem da semana aqui no canal. Lembrando que essa mensagem ela é realizada de forma intuitiva com auxílio de cartas de tarô, ou seja, ela é uma mensagem geral que pode ou não ressoar com você. Antes da gente começar, já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas também possam se beneficiar desse conteúdo. Vamos começar? A primeira carta que apareceu para essa semana é o 2 de ouros. Essa carta pede para a gente ter flexibilidade e equilíbrio, principalmente nas atividades do dia a dia. Então, ela está pedindo para a gente ser multitarefa, aprender, ou melhor, lapidar o nosso gerenciamento das atividades, nossa rotina e principalmente saber se adaptar. Porque às vezes a gente quer tanto fazer uma coisa e seguir aquele planejamento corretamente que a gente perde a capacidade também de aproveitar as oportunidades que a gente tem naquele momento e que aparecem do nada, mas que vão ser importantes para a gente. Então, tente equilibrar e organizar uma rotina, independente do que ela seja, de exercício, de trabalho, alimentação, mas também esteja aberto para conseguir se adaptar no meio do caminho. A próxima carta já é o As de Copas, que fala que um novo começo emocional está se abrindo para a gente. Então, é uma carta que fala muito sobre intuição, sobre conexão e principalmente sobre emoções como amor e alegria. Então, para algumas pessoas, tem coisa nova vindo por aí e que vai ser muito bom. Então, vamos estar novamente abertos para essas coisas boas acontecerem e entrarem na nossa vida. O 8 de espadas também cai pra gente, mas ele veio invertido hoje. Então, quando ele cai nessa posição assim, ele está falando sobre resolução e libertação. Então, vai ser uma semana que a gente vai enfrentar os medos, vai ter clareza e principalmente vai tomar as atitudes necessárias para enfrentar algum desafio que a gente estava tendo. Então, essas três primeiras cartas já estão falando para a gente ter equilíbrio, saber gerenciar melhor o nosso tempo, entender que novos começos emocionais estão por vir, até porque a gente está se libertando de algumas situações desafiadoras. Então, uma semana bem interessante, até porque segunda-feira essa segunda já é 1º de junho, então um novo mês, novas energias e vamos começar muito bem pelo jeito. Próxima carta é o Cavaleiro de Copas. Essa carta ela fala muito sobre idealismo, sensibilidade e até uma confiança mais elevada. Então ela fala muito sobre a gente não é debater, ser persistente no que a gente acredita e ter essa ideia firme como nosso propósito. Porque às vezes é muito fácil a gente se desvencilhar de alguma coisa que a gente acredita, porque é mais fácil, é mais fácil de seguir a vida, é mais fácil para agradar alguma pessoa ou para não gerar atrito. Mas às vezes essa ideia, esse compromisso, esse comprometimento que a gente tem com essa ideia é essencial para a gente continuar seguindo a nossa vida da melhor forma possível. Até porque se a gente não faz o que a gente acredita ser o certo para nós, a gente aos poucos vai perdendo a nossa essência pelo caminho. A lua também cai pra gente e também caiu invertida. Várias cartas invertidas, né? Mas quando a lua ela cai na inversão, ela fala sobre um despertar, sobre um alívio emocional e principalmente sobre autoconfiança. Então, justamente, olha que engraçado, quando a gente tem confiança no que a gente acredita, a gente vai ter a liberdade de escolha, vai ter a liberdade de sentir que a gente está no nosso caminho certo. E
juntando com as 3 primeiras cartas, a gente vai ter uma libertação. Então, talvez essa libertação seja realmente acreditar no que a gente acha que é o certo. Simples. Simples de pensar, né? Agora de fazer é mais complicado. Mas eu entendo. E a gente vem trazendo o Rei de Espadas, agora sim, positivo, dizendo que a gente precisa usar a nossa mente para tomar decisões justas. E justamente, ó, vai ter verdade essa semana? Vai ter verdade. Vai ter lógica para a gente saber entender o que precisa ser feito e o que funciona para nós, adaptar a rotina, tomar as decisões corretas. Vai ter muito essa semana. Então, se prepara, tu se prepara. O 10 de paus vem trazendo responsabilidade, querer carregar tudo sozinho, mas não precisa, tá? Às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, a gente se sobrecarrega, mas nem sempre é necessário. Então, se você conseguir e puder, delegue algumas tarefas. Converse com algumas pessoas. Às vezes a gente só precisa realmente soltar o sentimento, conversar com alguém para achar soluções, para se sentir acolhido e aí ter um gás para enfrentar os desafios, tá? Então, vai ter dedicação, vai ter esforço essa semana e saiba equilibrar, lidar com isso, que vai ficar mais fácil, tá? E o Imperador também caiu pra gente, falando que se a gente estruturar planos com clareza, com estratégia, a disciplina de seguir esse plano vai ser a chave do nosso sucesso. Então essa carta fala muito sobre ter controle, liderança, autoridade, estrutura no que a gente quer fazer. E assim como a gente estava vendo aqui no As de Copas, vai ter novos começos. Então justamente vamos ter que estruturar isso na nossa vida, adaptar, para a gente conseguir ter uma estabilidade nesse momento. E por último, cuidado, hein? Que o 8 de ouros caiu, só que invertido. No lado positivo, ele fala muito sobre o trabalho árduo, sobre o esforço, o foco, o aperfeiçoamento. Mas, como ele caiu invertido, ele fala sobre preguiça, distração e desinteresse, até um certo descuido. Então, para vocês verem como essas cartas aqui, elas já estão finalizando a nossa leitura, dizendo que a gente acha que acabou esse desafio, mas como a gente está iniciando um novo ciclo, a gente vai justamente se sentir sobrecarregado com essas responsabilidades. Então a gente tem que realmente delegar algumas tarefas ou compartilhar essas sensações, esses medos, para a gente se sentir mais tranquilo. Vamos precisar ter planejamento, porque sem o planejamento a gente vai se distrair e não vai alcançar a abundância que essa fase tem a nos proporcionar, tá? Então, essa leitura, ela fala justamente que a gente vai precisar equilibrar algumas questões, a nossa rotina, trabalho, enfim, o que você está vinculando para essa leitura. Vai ter coisa nova vindo, a gente vai se libertar desses desafios, dessas crenças, vai enfrentar nossos medos e vai superar. E aí, muitas coisas vão acontecer, principalmente de forma emocional, até porque a gente vai ficar firme no nosso propósito, nos nossos ideais, vai ter algumas revelações importantes, um alívio emocional, vai ter um despertar para esse propósito e a gente vai ter que tomar decisões justas consigo e com as pessoas ao nosso redor, né? Porque a gente vive em comunidade, para tomar o nosso caminho a partir de agora. E esse caminho a partir de agora, se a gente não cuidar, a gente vai tomar muitos fardos pra gente. Então, peça ajuda para as pessoas ao seu redor, para esse fardo não ser muito pesado. Tenha um planejamento estratégico,
pense o que é melhor nesse momento, o que você consegue fazer, o que você vai precisar deixar de stand-by ali, descansando a ideia, para que você consiga dar conta do que você precisa fazer. Até porque se você se sobrecarregar mentalmente e também sobrecarregar nas atividades do dia a dia, querendo colocar o plano já em expressar esse plano, colocar em ativação, sem um planejamento das atividades que você já tem, você vai ter uma chance de desistir por preguiça de colocar isso tudo no seu dia a dia. Até porque pensar e fazer a teoria e fazer a prática são duas coisas extremamente diferentes. Então, talvez esse seja o desafio da nossa semana ou do nosso mês, que a gente precisa realmente fazer acontecer. Essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ressoa com vocês, comenta aqui embaixo nos comentários. Vou ficar muito feliz com a interação de vocês. E até a próxima semana.